Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, para a nossa aula número 6, estaremos dando continuidade, ao assunto a diversidade de espécies, beleza? Nessa videoaula, estarei trazendo, uma das teorias mais aceitas e que foi de maior base para a ciência, a ciência das biológicas, beleza? Para a biologia, em termos mais gerais, ok? Então, para dar aquela revisada sobre o que estamos falando, a gente vai dar uma lida aqui na introdução ao assunto que estava na aula anterior, E a gente vai ver que assim como os estudos sobre hereditariedade perpetuou há anos na história da sociedade humana, outro assunto muito intrigante e importante foi a discussão sobre a variedade de espécies existentes no planeta. Então a gente viu aqui dois pontos importantes a serem tidos como base são, primeiro, que os seres vivos são seres, que os primeiros seres vivos eram seres unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. E segundo, que atualmente os seres vivos encontram-se divididos em reinos, como o reino das bactérias, dos fungos, das plantas, etc. Também se encontra em um desses reinos nós, a espécie humana. Basicamente, precisamente no reino dos animais. E então a questão se levantou: como surgiu tantas espécies? Pois a partir de um único ser vivo, o primeiro ser vivo, de um unicelular, surgiram tantas espécies que podem variar a complexidade do organismo, Uns são formados por uma única célula, organismos simples, ou nós, que somos formados por bilhões de células, organismos complexos, beleza? Então é nesse assunto que a gente está focando agora no momento, beleza? Então, de antemão agora, a gente sabendo do que se trata, iremos entrar numa das teorias mais aceitas, que foram novamente de base para a biologia. E como uma das teorias mais bem aceitas foi a teoria de Darwin, você já deve ter escutado, esse nome, e Darwin é muito famoso, beleza? A gente vai dar uma lida aqui um pouco no texto, A gente vai ver que Charles Darwin era um naturalista inglês, comumente, desenvolveu uma teoria evolutiva, atenção para essa palavra, Então ele já vinha ali muito próximo às ideias de Lamarck, porque era uma teoria evolutiva, que é a base da moderna teoria sintética, a teoria da seleção natural. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente, certo? Então aqui a gente vai ver que Darwin tinha aquela teoria, da seleção natural, ok? Que um meio selecionava, os seres que seriam mais bem adaptados àquele meio. Então, obviamente, os seres mais adaptados conseguiriam sobreviver mais. Então, estes dariam maiores descendentes naquele ambiente. Beleza? Essa é a teoria simplificada de Darwin, a seleção natural. A gente vai ver que os princípios básicos das ideias de Darwin podem ser resumidos no seguinte modo. Primeiro, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variação em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Um exemplo bastante simples somos nós, seres humanos. Nós somos a mesma espécie? Sim, mas você pode ver que há um leque de variações em todos os caracteres em nós, de uma pessoa para outra. É impossível a gente encontrar, quase impossível, encontrar uma pessoa idêntica a nós, a não ser que seja, gêmeos, trigêmeos, aí é um caso à parte, mas em um geral, basicamente todos nós somos seres únicos. Ou seja, não existe essa coisa de um ser exatamente idêntico a outro. Beleza? Para Darwin isso não existia. Ok? Segundo ponto, o número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Assim, há uma grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade.
o que mantém constante o número de indivíduos na espécie. Esses dois pontos eles são só um, beleza? Porque o ponto principal aqui é o que? Que o número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Isso quer dizer que para Darwin não existia esse aumento populacional, né? Ele ficaria a mesma população, mais ou menos a quantidade em diferentes gerações. Isso porque, né, ele observou, né, em vários habitats que existia uma luta pela vida. Quando uma mãe, né, por exemplo, em algum reino, né, uma mãe dá, digamos assim, dá à luz a 50 novos seres vivos, né, que a gente sabe que na natureza isso é bem comum, né? Então, não é que todos vão chegar à sua maturidade, né? Chegar, né, à sua fase na fase auge da vida, né? Que é o adulto, a maturidade. Porque ali vai existir uma luta pela vida, pelo alimento, aquele que está mais bem adaptado ao meio. Então, tem todos aqueles fatores que vão aí fazer com que vai fazer com que os descendentes entrem nessa luta, obrigatoriamente ou não. Beleza? Continuando, na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver quando comparados aos organismos com variações menos favoráveis. Então aqui é outro ponto chave que ele trazia o quê? Que na luta pela vida existiam aqueles que estavam mais bem adaptados e aqueles que não estavam bem adaptados com o meio, beleza? Então ele chamava essa adaptação, né? Ele dizia que os organismos tinham variações favoráveis ao meio, beleza? Isso, obviamente, era o meio que estava influenciando aquela nova vegetação, digamos assim. Então, alguns nasceriam com características, né, favoráveis à sobrevivência naquele meio e outros não. Então, obviamente, né, a luta aí ficaria basicamente injusta, né? Então, obviamente, aqueles que estariam mais favoráveis às condições do ambiente sobreviveriam em contrapartida aos que não estariam favoráveis ao ambiente, beleza? E, e outro ponto, né, é que os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes, como a transmissão de caracteres de pais para filhos, de pais para filhos. Estes apresentam essas variações vantajosas. Então, obviamente, né, galera? Aqui a gente ainda está falando de seleção natural. Quem for mais bem adaptado vai vencer a luta da vida. Então, obviamente, quem vencer a luta da vida, né? Que a gente está trazendo esse tema, luta, né? Ele, obviamente, vai conseguir dar origem, né, a um descendentes. Esses descendentes vão ter as variações vantajosas que os progenitores, pais, tinham, beleza? Então, esse é outro ponto importante, né, para a seleção natural de Darwin, beleza? E um dos últimos pontos é que, assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação destes ao meio. Então a gente já percebe uma característica muito importante da teoria de Darwin, é que não era que o ser vivo alterava o meio, e sim que o meio influenciava o ser vivo, que vai de contrapartida, né, às ideias de Lamarck, beleza? A gente tem que entender aí que Darwin, a teoria de Darwin, né, já pelo nome já entende, a teoria da seleção natural, que o meio naturalmente vai dar preferência aos seres mais bem adaptados a ele, né, ao meio. Então, aqueles que tiverem as características mais vantajosas vão ganhar na luta da vida. Estes, obviamente, vão criar gerações, né, vão dar descendentes. Esses descendentes vão estar aí adaptados, né, tendo essas características vantajosas, assim como seus pais. Beleza? E aí, no último ponto, né, ele diz que isso pode vir a acontecer ou não, de novo, né? Tipo, que obrigue que as gerações futuras se adaptem mais ainda do que as anteriores. Então, ele afirma aqui no final que a teoria da adaptação, da teoria da seleção natural, ela não é uma coisa que acontece uma vez e nunca mais vai acontecer.
o meio pode mudar. E com a mudança do meio, ele vai influenciar mudanças nos seres que se encontram naquele meio. Beleza? E bom, galera, para finalizar nesse assunto sobre as teorias, que eu vou trazer aqui é as diferenças entre as teorias de Lamarck e Darwin, beleza? Vou trazer aqui o nosso ponto vermelho, né? A gente vai ver que aqui na nossa esquerda estarão as ideias e os argumentos, conceitos de Lamarck, nosso parceiro lá de trás. E agora, né, chegou a teoria de Darwin, vai estar aqui na nossa direita, beleza? Começando nas ideias de Lamarck, Lamarck dizia que o meio cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Beleza? Como ele fazia isso? É para aquela velha e boa lei do uso e desuso, certo? O meio, né, como aquele exemplo das girafas, né? Ele vai aumentando a sua altura, o que vai criar necessidade das mudanças, né, daqueles animais de terem uma altura maior, né? Que vai mudar aí nas formas dos indivíduos, na forma do corpo, né, o organismo, beleza? Em contrapartida, Darwin dizia que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente e num determinado tempo. Então, você vê que Darwin ele afirmava já que o meio ele tinha uma influência muito maior do que se comparado à influência que Lamarck dizia que o meio tinha. Lamarck dizia que o meio criava necessidades. Não obrigatoriamente eles tinham que evoluir, mas ele só criava necessidades. Já Darwin, ele acreditava que o meio ele influenciava o ser vivo a obrigatoriamente evoluir ou morrer. Essa era basicamente a ideia de Darwin, beleza? Ou evoluía, né? Se adaptava ao meio, ou basicamente ia morrer, né? Porque na luta pela vida, os mais bem adaptados irão ganhar. Era isso que Darwin dizia, beleza? Outro ponto das ideias de Lamarck era que as novas características conseguem-se, né, pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Aquela velha e boa, né, lei do uso e desuso, né, que a gente comentou na última videoaula, né, que quanto mais você usar uma parte do seu corpo, mais ela será, mais ela evoluirá, certo? Mais ela estará mais bem adaptada àquele ambiente, né, aquela situação, digamos assim. E em contrapartida, né, na teoria de Darwin, na nossa direita, no seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Então, qual é a diferença entre os dois? Lamarck dizia que características vantajosas apareciam ao longo do tempo com, né, o uso e desuso de uma determinada região do corpo. Já Darwin dizia que isso vinha na relação genética, já vinha no organismo do ser. Então, ou o ser nascia com essas características vantajosas, ou não. Não tinha como adquirir isso, não tinha como praticar, né? Não tinha como, por exemplo, nós seres humanos, não tinha como fazer exercícios para ter essas características vantajosas. Darwin não acreditava nisso. Ou você nascia assim, ou você não teria vantagens. Beleza? Então é outra diferença muito grande nessas teorias. Beleza? E no último ponto, nas ideias de Lamarck, as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Beleza? Na teoria de Darwin, os mais. Opa, não, travado aqui no ponto vermelho. Os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem as suas características aos descendentes. Então, galera, assim, nesse último ponto aqui, até que eles vão assim, para o mesmo caminho. Por quê? Porque eles dizem que Lamarck, né, dizia que as características adquiridas pelo uso e desuso, elas vão ser repassadas para os descendentes. Já Darwin, como ele dizia que as características eram dadas geneticamente, então ele afirmava, né, que as características daquele ser vão ser repassadas para os descendentes. Então a gente vê que eles, neste ponto, né, de transmissão de características, eles até que mais ou menos concordavam
em relação a isto, beleza? Então é importante entender que eles tinham diferentes, eles tiveram essas aproximações, mas também tiveram essas divergências. Lembrando, Lamarck veio antes de Darwin. Darwin ele teve um embasamento de Lamarck muito grande, mas você vê que mesmo assim, né, mesmo Lamarck tendo vindo antes, Darwin conseguiu criar sua própria teoria, né, um pouco diferente, mas que teve alguns traços de Lamarck, beleza? Então, galera, a aula ficou, vocês podem estar, né, assim, achando estranho, né? Mas a gente já vai finalizando a aula por aqui, certo? Porque assim, eu acho que esse assunto tem que ficar só aqui, certo? Ser separado dos demais que vem pela frente. A gente vai ver alguns assuntos interessantes, né? Mexendo um pouco já com a atualidade. Então, achei melhor a gente dividir essa aula, finalizar a aula por aqui. Sei que está um pouco diferente das outras aulas, né? Que está indo um pouquinho mais além de 15 minutos. Mas hoje vou dar essa exceção, né? Um descanso para vocês, beleza? Né? Brincadeira, né? Mais ou mais, galera, a gente vai finalizando a aula por aqui mesmo, ok? É, qualquer dúvida, né, sobre a atividade que estará no WhatsApp, pode lá perguntar no meu privado, beleza? Qualquer dúvida, a atividade vai estar no grupo, novamente dizendo. Vão ter aí uma semana, desde hoje, segunda-feira, até sexta-feira, beleza? Mas, galera, desejo a todos uma boa semana e bons estudos, galera. Valeu!